Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal, batendo um recorde, 2 vídeos numa semana. Então, agora como eu tenho um pouco mais de tempo, eu posso me dedicar a fazer um pouco mais de vídeo. E eu queria falar um pouco hoje sobre a questão da formação teológica, né? Eu sou bacharel em teologia, minha formação inicial. E eu dou aula, né? Eu dou aula em faculdades, faculdade de teologia, faculdades em duas, em seminário também. E o que eu tenho notado de uma forma empírica, e isso não é de hoje, obviamente, já vem de muito tempo, é que, primeiro, nós temos um problema nas formações teológicas, né? Segundo alguns estudos, né, 85% das igrejas, né, estando assim na região na América do Sul, essa é uma estatística levando em conta América do Sul, África, Ásia, né? Então, estima que 75% das igrejas evangélicas no mundo estão nessa região, na África, na Ásia e América do Sul. E desses 75%, cerca de 85% dessas igrejas são lideradas por pastores com pouca ou nenhuma formação teológica, né? Então, nós podemos dizer, a grosso modo, né, que 85% das igrejas no Brasil, elas são dirigidas, são mantidas por pastores sem uma formação pastoral, ou sem nenhuma formação pastoral, ou com uma formação pastoral bastante frágil, né, com pouca consistência. E isso espelha-se, obviamente, no próprio desenvolvimento da teologia, né, porque o que nós vemos, na maioria das vezes, em boa parte dessas igrejas, que não são lideradas por pastores sem formação teológica, uma teologia bastante superficial, uma teologia bastante descontextualizada, na verdade, uma repetição de alguns argumentos teológicos, sem nenhuma reflexão, com uma qualidade de pregação bastante ruim, né? Então, o que me leva a refletir sobre a nossa situação, né, no aspecto da formação teológica, né? Nós sabemos que não é algo fácil você passar 3, 4 anos estudando teologia, né? Mas isso já foi muito mais difícil antigamente, né? Hoje nós temos possibilidades com maiores facilidades, né? O próprio ensino à distância possibilita que as pessoas tenham acesso a uma formação teológica, né? É claro que essa formação teológica também varia muito de instituição para instituição, porque desse percentual de pastores que saem com uma formação teológica, não se garante que essa formação teológica seja também uma formação teológica de qualidade, porque eu posso ter instituições que formam pastores, que formam teólogos, né? Porque aqui eu não gostaria de fazer uma distinção entre teólogo e pastor, né? Eu acho que essa distinção ela é prejudicial para a igreja, né? Separar, é pastor e é teólogo. Eu acho que essas duas características de formação, elas são falsas, porque eu não consigo entender um pastor que não seja um teólogo, e eu não consigo entender um teólogo que não tenha tido alguma experiência pastoral, né? Ele não precisa ser necessariamente um pastor, mas ele tem que ter tido e ele tem que ter uma convivência comunitária por causa da própria praxis teológica. E assim também é com o pastor. Então, essa distinção que se faz hoje, inclusive dentro das igrejas, separando teólogo de pastor, é muito prejudicial, né? Esse já é, do meu ponto de vista, um problema, né? E o segundo é que as igrejas não fazem questão, elas não exigem que o seu pastor tenha uma formação teológica, né? Ele não precisa
ter uma formação, ter passado por um seminário, ter passado por uma instituição de ensino superior que lhe garantisse uma formação teológica. Né? E mais prejudicial ainda é que algumas igrejas, algumas comunidades até veem essa formação com maus olhos. Né? É claro que existem problemas, muitas vezes, na formação de teólogos, pastores, em qualquer instituição. Né? Porque uma parte da formação teológica depende do conteúdo que eu recebo, né? Ou seja, daquilo que a instituição prepara, aquilo que a instituição organiza para fornecer ao seu aluno. Né? Mas essa é uma parcela, porque também a formação depende do indivíduo, né? Isso em qualquer ramo de atividade. Né? Então, é importante entender que a procura pelo saber teológico depende do indivíduo. Né? E aqui nós vamos ter um outro problema, porque desses, vamos dizer assim, 25%, então, que seriam as pessoas que saem, que estão nas igrejas com formação teológica, uma boa parcela desses 25% teve uma má formação teológica, uma formação talvez insuficiente, talvez superficial. E uma boa parcela também parou com seus estudos depois da sua formação. Ou seja, ela formou-se em teologia e não mais fez qualquer tipo de investimento pessoal no aprimoramento dos seus conhecimentos, seja através de pesquisas, de leituras ou de outros cursos que lhe habilitassem uma maior capacitação teológica. Tá? Aliado a isso, eu tenho também o problema em que a característica do pastor ficou muito revestida de uma característica empresarial, ou seja, de um executivo, o indivíduo que tem que apresentar resultados. Então ele está muito mais preocupado em métodos, em teologias, em formas culticas que tragam pessoas para a sua comunidade, para a sua igreja, e muito menos se está preocupado com a essência da formação dessas pessoas, porque é responsabilidade do pastor formar a sua igreja teologicamente. Né? E aí abre-se espaço para esses que têm formação teológica de também abraçarem teologias inconsistentes, rasas e até teologias que fogem do aspecto básico daquilo que é a teologia cristã. Porque é uma teologia mais fácil, uma teologia apenas de repetição metodológica, não exige muito esforço. Né? Então, veja como o quadro é muito perigoso, porque desses pastores que se formam, uma parcela deles para de estudar depois da sua formação, não investe mais em cursos de aprimoramento, e rende-se também ao seu dia a dia, cobrado pela própria denominação, muitas vezes, de produtividade em termos de quantidade. Né? Então, o foco está basicamente nisso, em metodologias. A teologia pastoral, a teologia do pastor está muito baseada em métodos, em teologias, em estruturas que possibilitem o alavancamento da igreja no sentido de mais pessoas que venham congregar. Né? E aí, obviamente, você possibilita as flexibilizações teológicas, as adequações para agradar a um público maior. Né? Na verdade, eu sempre acho que quando nós mudamos o foco para a quantidade, né, nós sempre vamos abrir a mão do nosso poder de influência. Né? Por quê? Porque se eu começar a por teologia mais centrada, uma teologia mais preparada para que as pessoas façam uma reflexão própria, talvez eu agrade menos a essas pessoas e aí eu perca pessoas. Né? Então,
normalmente, quando nós nos rendemos aos números de quantidade, nós abrimos a mão da qualidade. Nós ficamos reféns dessa quantidade. Por isso que eu digo que quando as pessoas falam em que o indivíduo é influenciador digital, na verdade ele não é influenciador, ele é quantificador, ele tem algumas características, ele olha o seu público, ele percebe aquilo que as pessoas querem e ele dá para as pessoas aquilo que elas querem, ele vende um produto. E, obviamente, se o produto agrada aquelas pessoas, elas acabam vindo. O problema é que na teologia, nem sempre as posições doutrinárias corretas, elas vão agradar a todos no primeiro momento. E aí eu tenho que, aí muitas vezes o pastor ele faz essa reflexão e acaba abrindo mão, não vá poucas vezes, da sua qualidade teológica, né? E o segundo ponto segundo, sei lá, terceiro, já me perdi em quantos pontos eu elenquei aqui, né? Mas é apenas uma conversa sem muitas reflexões, eu abri a câmera para falar, mas a reflexão eu estou fazendo aqui com você, né? E o problema é que essa figura de um pastor empresarial, um pastor líder, no sentido de que ele está conduzindo a igreja a um crescimento, a mais membros, e isso se torna muito importante pessoalmente para o pastor, no seu grupo, né, na sua denominação. Isso faz com que ele também tenha cada vez menos tempo, se ele assim desejasse, de buscar recursos, né, para estudar, para preparar um sermão com maior qualidade, porque afinal de contas, um sermão você não faz em meia hora. Né? Aliás, você faz em meia hora, mas é um sermão muito raso, um sermão sem profundidade. E muitas vezes repetindo fórmulas, repetindo chavões, sem reflexão. Né? E aí, todo esse conjunto, né, aliado à falta de preparo de um pastor que não conhece, por exemplo, exegese, que não tem uma biblioteca teológica para fazer pesquisa, ou que não busca ouvir outras vozes que possam fazer ele refletir sobre os seus argumentos, isso tudo acaba refletindo, obviamente, nas igrejas. Então, eu tenho aqui um mix, né, de pastores, desses poucos pastores preparados, muito pressionados, por vezes, pela própria estrutura da igreja, para que haja um aumento substancial na quantidade de membros, e aliado a uma pressão de produtividade. Né? Então isso acaba sendo uma fórmula muito prejudicial para a igreja, porque com certeza você perde no quesito de qualidade teológica. Né? Então, o quadro que eu vejo na perspectiva teológica hoje, né, Brasil e mundo, nas regiões onde o cristianismo ainda tem alguma relevância, ele é um quadro bastante problemático. Né? E aliado a tudo isso, nós temos mais um ingrediente agora, que é o alinhamento de igrejas com as políticas, né, com política. E aí essa fórmula vai para o espaço, porque agora eu não só abro a minha posição doutrinária por causa do quesito de aumento de número de membros, mas também por causa de ideologias outras que eu adapto à mensagem cristã. Né? Os pastores muitas vezes não conseguem fazer a distinção, separar entre aquilo que é uma ideologia própria do reino de Deus, um conceito próprio do reino de Deus sobre as questões do mundo, e não conseguem separar isso de questões, ou não querem, né? Separar isso de questões políticas, analisar isso de forma distinta e fazer uma crítica à política imposta, se essa política for contrária ao posicionamento do que as escrituras alegam. Né? Então, falta de conhecimento, manipulação. Então, esse barril explosivo, ele está aí. Né? E, obviamente, não há uma solução fácil para isso. Né? Achar que nós vamos ter uma solução para isso nos próximos 5, 10, 15 anos, eu acho
pouquíssimo provável, né? E não acho que possa haver uma mudança radical desse cenário a curto e médio prazo, olhando principalmente para a perspectiva do Brasil, que é uma perspectiva que é cultural também, né? A cultura brasileira, infelizmente, de pouca valorização ao estudo, pouca valorização ao conhecimento, pouca valorização à leitura, tudo isso manda indicativos para a formação pastoral, né? Então, o indivíduo se vê posto num mundo em que ele, para ser pastor, não existem mais muitas exigências, né? As exigências se tornaram quase nulas. A única exigência que se tem é que ele seja carismático, que ele consiga chamar atenção, que ele consiga agregar as pessoas, que ele consiga fazer com que as pessoas se sintam bem num culto. E aí você, para isso, não precisa, obviamente, de teologia, né? Você precisa apenas estudar algumas técnicas de manipulação, ou até aquele indivíduo que tem isso naturalmente, esse carisma, de agregar essas pessoas, consegue fazer isso sem muita dificuldade, adaptando o discurso teológico superficial, assim, bastante liquidifeito, para que as pessoas se agradem, para que as pessoas não não saiam do seu culto com uma reflexão sobre a sua posição, sobre como ele está se portando no mundo. Mas ao contrário, que mande mensagens de validação, de autoestima, de positivismo, né? Então esse é o quadro, né? Então eu pessoalmente acho que não haverá mudanças a médio prazo nesse quadro no Brasil. Teremos consequências severas sobre isso, estamos tendo já, né, consequências bastante severas sobre essa questão, não propriamente na questão de diminuição de número de pessoas que vão às igrejas, né? A gente vê que os números de cristãos têm aumentado, e aqui eu coloco esse cristão assim entre aspas mesmo, porque com essa teologia pregada em boa parcela das igrejas, esse cristianismo é um cristianismo bem superficial, bem pouco reflexivo, né? Bem assim, de uma venda muito fácil. E então, qual seria a possibilidade? A possibilidade é o trabalho de formiguinha mesmo, né? De que em alguns momentos quem está em posição de trazer algumas reflexões mais profundas, mais consistentes, consiga fazer isso, que quem está formando pastores consiga também passar um pouco de qualidade, né, e de crítica às pessoas que estão se formando, né? Isso não garante que nós tenhamos a médio prazo uma mudança de perspectiva. Eu não tenho essa compreensão de que nós teremos mudanças nesse cenário nem a médio prazo, né? E talvez nem a longo prazo. Talvez iremos conviver com esse crescimento dessas igrejas em que não se valoriza de forma alguma a formação teológica e que se vende um cristianismo extremamente barato, superficial, descolado da mensagem do Evangelho. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre essas questões, né? Foi um vídeo muito rápido aqui, quer dizer, não tão rápido, mas muito assim, de reflexão mesmo, enquanto eu estou falando sobre essa exposição. Deixa aí nos comentários, vamos criar um debate aí sobre esse assunto, se você tiver interesse, quais são os problemas que você vê, se você vê alguma solução a médio prazo sobre essa questão, ou se você acha que não é nada disso, que não está acontecendo isso que eu acabei de relatar. Deixa aí a sua mensagem, talvez eu faça um outro vídeo sobre esse assunto, né, trabalhando um pouco mais essas questões. Até mais, até o nosso próximo vídeo.